de internacional, fiquei lá 2 anos. Só que eu via imagens do mundo inteiro e eu falava, gente, eu quero ir conhecer pessoalmente. Eu conheci alguns países já tinha ido para Cuba, para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, mas eu queria conhecer mais. Eu não tinha ido para a Europa, por exemplo, ainda. Então eu falei, não, preciso disso, né? E aí eu conheci uma pessoa que eu comecei a namorar que tinha os mesmos sonhos que eu. A gente comprou um mapa mundi, colamos na parede ali da cozinha dele, eu lembro, e a gente começou a marcar os lugares que a gente queria conhecer e como a gente iria. Então, o projeto inicial era ir por terra. Ele era do ramo ou não? Não, ele é administrador de empresas também. Ele trabalhava na Citroën nessa época. E aí a gente foi traçando ali e a gente acabou realizando, só que fizemos quase tudo de avião, né? Não teve jeito, a gente começou por Portugal, isso em 2012. Começamos por Portugal, ficamos 4 meses na Europa, rodando tudo, o leste europeu. A gente subiu até a Escandinávia, foi descendo pela Rússia, depois leste europeu, depois Turquia. Turquia, a gente pegou um avião para Israel. Israel, a gente ficou 15 dias, desculpa, de Israel. A gente voltou para a Turquia, pegamos outro avião, fomos para a Índia, e a Índia foi sensacional. Nepal, China, a gente foi descendo a China de trem. Conheceu o Flay, né? Um funcionário nosso que é indiano. É maravilhoso. Eu adorei os indianos. A gente especificamente no Rajastão, né? Que é a parte mais pobre ali da Índia, só que mais preservada, a cultura mais preservada, né? Até Tinha hoje. que desviar dos elefantes na rua, assim? Não. Mais ou menos. Das vacas, sim. Elefantes, não. Das vacas, sim. E depois a gente foi para o Sudeste Asiático, né? Ficamos lá mais 6 meses, Laos, Vietnã, Camboja e Tailândia. A gente ficou fazendo aquela volta durante vários meses e foi muito bom viver isso. A gente se desprendeu demais. Eu não fui com um smartphone, por exemplo. Ficava só com a câmera fotográfica e o computador. Então a gente não tinha essa... 2012, isso? 2012 para 13, isso. Então a gente criou um blog. Eu tenho um blog, eu nem te passei. Nossa, né? É porque, na verdade, esse blog eu ainda quero fazer algo maior com ele. Mas tá rodando até hoje? Tá. Qual o nome sim. do blog? 212 dias pelo mundo, que a gente acabou que louco, que a gente acabou ficando muito mais porque a Ásia é bem mais barata, sobrou dinheiro, então vamos ficar aqui, lógico, né? Carolina Herrera vai te processar. É verdade. Depois eu pensei nisso. Nossa. Depois de uns meses falei, nossa, esse nome tá muito o nome do perfume. E aí depois disso a gente voltou para América do Sul, a gente foi direto. A gente chegou em São Paulo, não falamos para ninguém da nossa família, porque eles iam prender a gente aqui. A gente dormiu em Guarulhos e pegamos outro avião para Lima, no Peru. E aí do Peru a gente foi descendo até o Uruguai. A gente foi para Patagônia, chilena, Patagônia, Argentina, e foi subindo de volta para o Uruguai. E do Uruguai a gente pegou um ônibus para Florianópolis. Caraca. Aí nossa viagem terminou. Mas foi maravilhoso, foi uma coisa incrível que eu deveria ter feito. Eu fiz 24 anos nos Guerreiros de Xi'an, por exemplo, na China. Né? Os guerreiros que vieram, alguns, né, aqui para São Paulo algumas vezes. E você deve conhecer bem, você que é escultor, não? Acho que eu sei o que é, mas por nome assim. E aí foi uma experiência incrível que eu tive, que eu quero fazer de novo com a minha filha, se eu tiver a oportunidade. Falei pro Beto, não sei se ela tem 6 anos, Tem né? 6 anos. Da hora. Voltei para São Paulo, uma semana depois uma amiga me chamou para um free lá no SBT. Acabei ficando 6 anos. E minha filha nasceu quando eu estava no SBT, meus grandes amigos são de lá, é uma casa incrível para trabalhar. E lá eu fui editora de internacional, editora de geral, editora de internacional. E depois comecei a ir para a rua de novo, que é uma coisa que eu tinha feito lá no meu começo da carreira, que era algo que eu queria realizar muito. E eu fiquei uns 2 anos indo para a rua, cobrindo férias, cobrindo folga, e acabei fazendo muita matéria bacana, matéria de crime, matéria política. Entrevistei várias personalidades, tipo o padre Júlio Lancelotti, o Dória algumas vezes, então consegui algumas exclusivas, foi bem, bem bacana essa fase. E por uma questão pessoal, eu resolvi sair do SBT. Fiquei 3 meses na Globo News, acabei não me adaptando à cultura da empresa e eu tinha um convite para ir para a Rússia e uma viagem programada para ir para a Itália com a minha família, com a minha filha, com todo mundo. Então, entre o convite de ir para a Rússia e para a Itália, eu preferi sair desse emprego, fui viajar, fiz o curso, fiz algumas matérias para a Rede TV lá da Rússia, falando sobre o pós-Copa do Mundo, falando sobre economia.